Olá, o objetivo desse vídeo aqui hoje é falar um pouquinho do curso de Engenharia de Minas e eu vou responder a duas perguntas necessariamente. A primeira delas é o que é tensão superficial e qual é a sua influência na interação partícula-bolha. Vamos lá. A tensão superficial, o interfacial, é o trabalho que é necessário para a gente conseguir elevar a área de superfície entre duas fases na interface de uma unidade ou um processo que é considerado como térmico e reversível. Então, a tensão superficial é a energia livre por unidade de área. Portanto, essa tensão pode vir a ser expressa como uma força por unidade de área. Então, os minerais adquirem uma carga elétrica de superfície ao terem suas ligações químicas quebradas na fragmentação. Isso a gente está falando lá do processo de comminuição, né? Da parte de britagem, de moagem, e isso provoca o aparecimento do gradiente de tensão na superfície, ou seja, quanto mais eu quebro o meu mineral, eu formo nele áreas para ele ter maior superfície de adesão, quando a gente está falando nessa produção de tensão. Então, os minerais eles possuem ligações iônicas, covalentes, metálicas e moleculares, e as partículas dotadas de superfície, de ligações superficiais fortes, precisarão interagir com o meio de baixar os níveis de energia livre de superfície. E essa ânsia de minimizar ou diminuir a energia caracteriza as partículas hidrofílicas. Então, quando a gente fala dessa tensão superficial, a gente tem que pensar lá nas fases, na interface do processo, da flotação, quando a gente basicamente mistura o minério, que é pulverizado com alguns aditivos, como água, detergente, óleo, ou seja, a gente tem a parte dos reagentes, né, que vão causar o meu processo de flotação, e ele vai borbulhar essa mistura para a gente. Então, esse sulfeto mineral vai ser recoberto pelo meu aditivo e essas bolhas vão ficar na superfície. Então, isso é o que a tensão superficial causa. Então, aquele resíduo meu que é pobre, ou seja, a ganga, ela decanta, ela vai ficar no fundo do recipiente que vai ser descartado, né? Que vai ser o meu rejeito. Então, a ocorrência de tudo isso se deve à tensão superficial, ou seja, é por causa dela que essas coisas acontecem. E a dispersão do ângulo de contato que forma entre as bolhas, que nós falamos um pouquinho atrás. Então, ela é responsável pela formação das bolhas e ela pode ser entendida, então, como se fosse uma película que envolve os meus líquidos. E o que vai justificar esse fenômeno? São as moléculas situadas no interior do líquido. Então, a gente vai ter as forças de atração, que vão ser iguais em todas as direções, ao passo que as moléculas situadas, por exemplo, na superfície de separação do líquido ar, já vão ser submetidas à força de atração. Então, basicamente, a minha tensão superficial que vai permitir que eu consiga flotar o meu concentrado. É esse o ponto. Então é dessa forma também que ela gera, né, a minha partícula bolha, porque é através dela que eu vou conseguir flotar, né, como eu já falei aqui. E a segunda pergunta é quais são os fatores que estimulam a colisão da partícula bolha. Então, os fatores são... deixa eu pegar aqui. Então essa colisão ela vai ser estimulada pela forte agitação do sistema. Quanto maior for o diâmetro das minhas partículas, quanto maior for a densidade das partículas e quanto menor for o tamanho das bolhas. Então, isso não vai gerar influências relevantes na minha natureza química do meu meio. E isso também vai acontecer pelas cargas elétricas das partículas das bolhas. Então, o que estimula a minha colisão? São esses fatores que eu acabei de elencar.
E é importante a gente pensar que quando a gente está falando da desenvoltura da flotação, né, de como ela vai performar, isso vai ter uma relação com a probabilidade da minha colisão dessa minha partícula bolha que eu falei um pouquinho atrás, que vai dar a minha estabilidade daquele meu agregado, daquilo que vai ser formado. Então, nós temos como um dos maiores problemas da nossa indústria porque a flotação dessas partículas finas, elas apresentam uma baixa probabilidade de colisão, exatamente porque o meu ângulo de atrito, né, que é a minha superfície de atrito, vai ser muito pequena. Então, por isso, o meu processo tem que ser muito bem desenvolvido, muito bem calculado, né? A minha área de flotações tem que ser muito bem calculada. Então, nós temos a colisão dessa partícula como uma bolha, ela é especialmente influenciada por fatores físicos, como o tamanho da partícula, o peso da partícula, o líquido, né, o meio em que ela vai estar, os fatores hidrodinâmicos, a viscosidade, a minha força de cisalhamento e a força de atração gravitacional, a inércia, a quantidade de movimento. Ou seja, nós temos uma série de fatores que vão influenciar a minha colisão e também, né, é necessário falar da turbulência que vai ser provocada ali na minha área de flotações, que também vai permitir a formação de bolhas. E essa colisão ela é formada de um movimento relativo das partículas bolhas, independente da minha hidrofobicidade. Então nós temos aqui uma eficiência dessa colisão que como que nós podemos pensar aqui? Ela pode assumir valores que porque nós temos as partículas capturadas pelas bolhas que não incluem somente as que estavam presentes acima da bolha, mas todas essas partículas que colidem com a bolha. Então, basicamente, né, o que a gente está falando aqui? A gente tem uma probabilidade de colisão que é influenciada pelo movimento relativo das partículas bolha. Então, como que isso é estimulado? Exatamente por quanto eu vou causar de turbulência, quanto que eu tenho da minha área de tensão superficial. Tudo isso vai ter uma ligação e tudo isso vai influenciar nessa minha parte de colisão da minha partícula bolha. É isso.